Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Declarações de Cristo no Princípio, capítulo 108. Dentro de mim, todos podem encontrar descanso e todos podem ser livres. Aqueles que estão fora de mim não podem receber liberdade e felicidade porque meu espírito não está com essas pessoas. Essas pessoas são chamadas de mortos sem espírito. E eu chamo aquelas que estão dentro de mim de pessoas vivas com espírito. Elas pertencem a mim e retornarão ao meu trono. Aquelas que prestam serviço e aquelas que pertencem ao diabo são as mortas sem espírito e devem ser destruídas no vazio. Esse é um mistério do meu plano de gerenciamento e algo que a humanidade não consegue desvendar do meu plano de gerenciamento, mas eu também tornei isso público para todos. Os que não me pertencem estão contra mim. Os que me pertencem são os compatíveis comigo. Isto é completamente inquestionável e é o princípio do meu julgamento de Satanás. Esse princípio deve ser conhecido por todos para que possam ver minha retidão e justiça. Todos que vêm de Satanás serão julgados, queimados e transformados em cinzas. Essa também é a minha ira, e é possível mais ainda ver meu caráter. De agora em diante, meu caráter será anunciado abertamente. Ele será gradualmente revelado a todos os povos e todas as nações, a todas as religiões, a todas as denominações e a todos os modos de vida. Nada ficará oculto, tudo será revelado. É porque meu caráter e o princípio de minha ação são os mistérios mais ocultos para a humanidade que eu devo fazer isso, para que os filhos primogênitos não violem meus decretos administrativos, e também para usar meu caráter revelado para julgar todos os povos e todas as nações. Esse é o meu plano de gerenciamento e essas são as etapas da minha obra. Ninguém deve mudar isso levianamente. Eu já vivi o caráter completo da minha divindade em minha humanidade, de modo que eu não permito que alguém ofenda minha humanidade. Tudo o que eu vivo é o caráter divino. Por isso eu disse antes que eu sou o próprio Deus que transcendeu a humanidade normal. Eu definitivamente não vou perdoar quem me ofende, e eu o deixarei perecer para sempre. Lembre-se, isso é o que eu decidi. Em outras palavras, essa é uma parte indispensável dos meus decretos administrativos. Todos devem ver isso. A pessoa que eu sou é Deus, e mais, o próprio Deus. Isso deve estar claro agora. Eu não falo de maneira descuidada. Eu digo e aponto tudo claramente, até que você entenda completamente. A situação é muito tensa, não só no meu lar,
mas ainda mais fora da minha casa, peço que vocês testemunhem o meu nome, vivam a mim e me testemunhem em todos os aspectos. Por serem estes os tempos correntes do fim, tudo está pronto agora e tudo mantém sua aparência original e nunca será mudado. Aqueles que precisam ser descartados serão descartados, e aqueles que precisam ser mantidos serão mantidos. Não tente segurar nem afastar a força. Não interrompa o meu gerenciamento, nem destrua o meu plano. De um ponto de vista humano, eu sou sempre amoroso e compassivo para com a humanidade, mas, do meu ponto de vista, meu caráter é diferenciado de acordo com os estágios da minha obra, porque eu sou o próprio Deus prático. Eu sou o próprio Deus único. Eu sou, ao mesmo tempo, imutável e sempre em mudança. Isso é algo que ninguém consegue desvendar. Só quando eu disser a vocês e quando eu lhes explicar, vocês terão clareza e entenderão. Com meus filhos eu sou amoroso, compassivo, justo e disciplinador, mas não julgador. Quero dizer com isso que eu não destruo os filhos primogênitos. Para com aqueles que não são meus filhos, eu mudo a qualquer momento, dependendo da mudança das eras. Amoroso, compassivo, justo, majestoso, julgador, irado, amaldiçoando, queimando e, por fim, destruindo sua carne. Aqueles que forem destruídos perecerão com seus espíritos e suas almas. Mas quanto àqueles que prestam serviço, somente seus espíritos e almas serão preservados. Como, especificamente, colocar isso em prática, eu direi a vocês mais tarde, de modo que possam entender. No entanto, eles nunca terão liberdade e nunca serão libertados, porque estão abaixo do meu povo e estão sob o controle do meu povo. A razão pela qual eu tanto abominei os servidores é que eles são todos descendentes do grande dragão vermelho, e aqueles que não são servidores também são descendentes do grande dragão vermelho. Em outras palavras, todos aqueles que não são filhos primogênitos são descendentes do grande dragão vermelho. Quando eu digo que os que estão em perdição me oferecem o louvor eterno, eu quero dizer que prestarão serviço a mim para sempre. Isso está gravado em pedra. Essas pessoas sempre serão escravas, gado e cavalos. Eu posso abatê-las a qualquer momento e eu posso dominá-las como eu quiser, porque elas são descendentes do grande dragão vermelho e não têm o meu caráter. Por serem descendentes do grande dragão vermelho, elas têm o caráter deste, isto é, elas têm o caráter de bestas. Isso é absolutamente verdade e eternamente imutável. Isso é porque tudo foi predestinado por mim. Ninguém pode mudar isso. Eu quero dizer que não permitirei que ninguém contrarie essa regra. Se tentar, eu derrubarei você. Vocês devem ver pelos mistérios que eu revelo a etapa para a qual avançaram o meu plano de gerenciamento e minha obra, ver o que eu faço em minhas mãos
ver sobre quem meus julgamentos e minha ira recaem. Essa é a minha justiça. Eu exponho minha obra e gerencio meu plano de acordo com os mistérios que eu revelei. Ninguém pode mudar isso. Isso deve ser feito passo a passo de acordo com o meu desejo. Os mistérios são a senda da operação da minha obra e são sinais para as etapas do meu plano de gerenciamento. Ninguém acrescentará ou subtrairá nada dos meus mistérios, porque se o mistério estiver errado, a senda estará errada. Porque agora eu revelo meus mistérios para vocês. Qual é a razão? Quem entre vocês pode dizer claramente: e eu disse que mistérios são a senda. Então, a que se refere essa senda? É o processo pelo qual vocês passam da carne para o corpo, e esse é um estágio importante. Depois de eu revelar meus mistérios, as noções das pessoas são gradualmente removidas e seus pensamentos são gradualmente enfraquecidos. Esse é o processo de entrar no reino espiritual. Daí eu dizer que minha obra ocorre em etapas, e isso não é vago. Isso é realidade, e essa é minha maneira de operar. Ninguém pode mudar isso e ninguém pode fazer isso, porque eu sou o próprio Deus único. Minha obra é completada por mim pessoalmente. O mundo, universo inteiro é controlado sozinho por mim e organizado sozinho por mim. Quem ousa não me ouvir? Com sozinho por mim, quero dizer o próprio Deus, porque a pessoa que eu sou é o próprio Deus, e por isso não se atenha firmemente às suas noções. Quem ousa se opor a mim? Estes serão severamente punidos. Vocês viram o desfecho do grande dragão vermelho. Esse é o seu fim, mas também é uma inevitabilidade. A obra deve ser feita por mim mesmo para que ele seja envergonhado, para que jamais possa se erguer, e ele será destruído por toda a eternidade. Agora eu começo a revelar mistérios. Lembrem-se, a maioria dos mistérios revelados são coisas que vocês costumam dizer com sua boca, mas que ninguém entende. Eu disse que todas as coisas que as pessoas veem como inacabadas já foram concluídas aos meus olhos, e as coisas que eu vejo como apenas começando parecem já completadas para as pessoas. Isso é paradoxal? Não é. As pessoas pensam assim porque têm suas próprias noções e pensamentos. As coisas que eu planejo são completadas através das minhas palavras. Elas são estabelecidas quando eu digo que são, e são completadas quando eu digo que são. Mas não me parece que as coisas que eu disse foram completadas. Isso ocorre porque há um limite de tempo para as coisas que eu faço, de modo que eu vejo essas coisas como incompletas, mas pelos olhos carnais das pessoas, por causa das diferenças no conceito de tempo, elas já foram completadas. Agora a maioria das pessoas desconfia de mim por causa dos meus mistérios revelados, por causa do início da realidade, porque minhas intenções não correspondem às noções das pessoas. Elas são resistentes a mim e me negam. Isso é Satanás caindo na armadilha dos próprios esquemas.
Elas querem receber bênçãos, mas não acham que Deus estaria fora de sintonia com suas próprias noções a esse ponto, e então elas recuam. Esse também é um efeito da minha obra. Todo o povo deve me louvar, alegrar-se para mim e me dar glória. Absolutamente tudo está em minhas mãos e tudo está dentro do meu julgamento. Quando todos os povos afluírem à minha montanha, quando os filhos primogênitos retornarem vitoriosos, será o ponto final do meu plano de gerenciamento. É o tempo de conclusão dos 6.000 anos do meu plano de gerenciamento. Tudo é arranjado por mim pessoalmente. Eu já disse isso muitas vezes. Visto que vocês ainda vivem dentro de suas noções, eu enfatizo isso repetidamente, para que vocês não cometam erros aqui e interrompam o meu plano. As pessoas não podem me ajudar nem podem participar do meu gerenciamento, porque vocês agora ainda são de carne e osso. Embora pertençam a mim, vocês ainda vivem na carne. É por isso que eu digo que aqueles que são de carne e osso não podem receber minha herança. Essa também é a principal razão para vocês entrarem no reino espiritual. No mundo, os terremotos são o começo do desastre. Primeiro, eu faço o mundo, que é a terra, mudar. Isso é seguido por pragas e fomes. Esse é o meu plano. Esses são os meus passos, e eu mobilizarei tudo para que me sirva para completar o meu plano de gerenciamento. Assim, o universo inteiro será destruído, mesmo sem a minha intervenção direta. Quando me tornei carne pela primeira vez e fui pregado na cruz, a terra tremeu extraordinariamente. Será igual no fim. Os terremotos começarão no exato momento em que eu entrar no reino espiritual vindo da carne. Assim, eu digo que os filhos primogênitos absolutamente não sofrerão por causa do desastre. As pessoas que não forem filhos primogênitos serão deixadas no desastre e sofrerão. Assim, para a humanidade, todo mundo está disposto a ser um filho primogênito. Nas premonições das pessoas, não é para desfrutar de bênçãos, mas para escapar do sofrimento causado pelo desastre. Esse é o esquema do grande dragão vermelho. Mas eu jamais o deixarei escapar. Farei com que sofra minhas severas punições, e então ainda se levante e preste serviço a mim. Isso se refere a tornar meus filhos e meu povo completos, que seja enganado para sempre pelas próprias tramas, aceite para sempre meu julgamento e para sempre aceite meu fogo. Esse é o verdadeiro sentido de ter os servidores me louvando, usando-os para revelar meu grande poder. Eu não permitirei que o grande dragão vermelho se esgueire para dentro do meu reino, e não concederei ao grande dragão vermelho o direito de me louvar, porque não é digno, nunca foi digno. Eu só o farei prestar serviço a mim pela eternidade. Eu só deixarei que ele se prostre diante de mim. Aqueles que são destruídos estão em melhor situação do que aqueles que estão na perdição. Destruição é apenas uma punição pesada e temporária, mas aqueles que estão em perdição
sofrerão severas punições para sempre, de modo que eu uso prostrar, porque essas pessoas se esgueiram para dentro do meu lar e desfrutam muito da minha graça e têm algum conhecimento de mim. Eu uso punições severas. Quanto àquelas que estão fora da minha casa, você poderia dizer que os ignorantes não sofrerão. Na noção das pessoas, elas acham que aquelas que são destruídas são piores que aquelas que estão em perdição. Mas, ao contrário, aquelas que estão em perdição têm de ser severamente punidas para sempre, e aquelas que são destruídas retornarão ao nada para sempre.